Você certamente já passou por algum desafio que você achou que não daria conta, que você jamais ia superar, ou até mesmo um desafio que do nada ele chegou, como uma demissão, uma separação, algo do tipo, e você achou que não era para você aquilo. Acertei? Eu sou o Will, um designer que se especializou em gestão de produtos digitais como sites e aplicativos, que saiu do absoluto nada e hoje está aqui para conversar com vocês sobre toda essa evolução da minha trajetória. E não, eu não tenho uma empresa de milhões e também não sou um coach famoso, mas eu vivi o suficiente para poder compartilhar essa ideia e trocar aqui com você como se fôssemos amigos, o que a gente é a partir de agora. Esse é o primeiro episódio do meu podcast, o Lições Cast, que aqui no meu canal tudo eu batizo como lições aprendidas, então nada mais justo que dar esse nome de Lições Cast. Eu quero muito que você, a partir de hoje, fique comigo. Toda semana vai ter vídeo novo, toda semana vai ter capítulos novos e também vai ter capítulos com convidados, que a gente vai poder engrandecer toda a nossa discussão, nosso debate. E eu conto muito com a tua presença. E nesse episódio não podia ser diferente, eu quero falar muito sobre desafios e algo que eu sempre digo muito por aí: prepare-se para o pior, porque quando a fase está boa, é tudo muito fácil. Então, assim, a gente tem que estar preparado para quando o bicho pegar, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai reagir a isso. E já falando um pouco sobre isso, cara, falando de desafios, o que que são os desafios? Segundo o dicionário, é o seguinte, dicionário online que eu peguei aqui não é o Aurélio, é o Aulete, mas é, pô, muito bom esse dicionário também, que é o seguinte: ação ou resultado de desafiar. Ato de provocar alguém para algum combate ou luta. Qualquer espécie de provocação, ação muito difícil de realizar ou problema que exige coragem e esforço. Então, aqui falando um pouco dos desafios, a nossa vida ela é toda repleta disso, né? Talvez a gente não se dê conta, mas a gente vive dessa forma, né? Seja que você, cara, se manter até no teu trabalho, se manter numa atividade e tal, ou você tá ali buscando uma coisa nova, uma coisa maior, e tudo isso exige desafio e um certo nível de esforço, né? Então, assim, de alguma forma, para as pessoas que estão buscando evoluir, o desafio delas é nesse sentido, né, de buscar evolução, de buscar melhoria e tal. Enquanto algumas pessoas, infelizmente, elas não percebem ou não lutam tanto, né? O desafio delas é pelo menos se manter onde elas estão, né? Então cada um vai ter o seu próprio desafio, né? É essa questão toda que a vida é o tempo todo assim, o tempo todo assim. Cara, não sei se você já tirou carteira de motorista, mas é uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi na vida, e eu não sei por que que é assim. Na verdade, eu tenho uma ideia, principalmente por causa da prova, né? Então, assim, você vai lá, faz autoescola, até ali parece tudo tranquilo, a aula teórica relativamente fácil, né? Você vai para aula prática, quem nunca dirigiu, né, não tem, nunca teve o contato, vai começar a ter o contato pela primeira vez, chegou a época que tinha simulador e tudo. Mas na hora da prova, é um desafio surreal. Por quê? Você chega, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e tem muita gente fazendo a prova. E se você não é um dos primeiros, você vai ver um monte de gente ficando reprovado. Aquilo ali sobe a tua adrenalina e acaba que o desafio, ele que era um desafio que você estava acostumado a fazer ali, porque você vai dirigir o carro que você teve aula, você vai estar com as pessoas ali, com o teu instrutor, né, da autoescola que você está acostumado, apesar dele não estar ali te guiando na hora da prova, ele está com você dentro do carro. Só que, pelo fato de você ver muitas pessoas ficando reprovadas, tem gente que sente o baque. Tem gente que fica reprovada. Eu, na primeira vez que eu fiz, eu senti um pouco. Eu fiquei reprovada na primeira tentativa, né? Eu tava balizando, tava até encaixando o carro direitinho, mas na hora de... Entrei de ré, né? E na hora de botar o carro para frente, eu acabei não tirando a ré, botando a primeira marcha. E quando eu acelerei, fui lá, deu só um leve toque na baliza e acabou, né? Mas apesar de eu achar que eu estava tranquilo, provavelmente o desafio e ter visto pessoas ali sendo reprovadas acabou me deixando nervoso de alguma forma, ali até no subconsciente. E eu, infelizmente, fiquei reprovado, mas eu passei na segunda-feira. E tem até uma coisa importante, cara, porque eu tive outro desafio muito grande quando eu fui tirar quando eu fui tirar minha carteira, né? Porque eu fiquei quase um ano na autoescola. Então, meu Renasce faltava 10 dias para vencer quando eu fiz a segunda prova, né? E se eu ficasse reprovado de novo, eu não ia conseguir fazer, ia ter que fazer a autoescola toda de novo. Mas felizmente eu consegui passar e tô com a carteira até hoje aí, já se foram uns 13, 14 anos desde esse dia. Então, assim, só para a gente ver que tudo é repleto de desafios. E quando a gente não se prepara para o pior, pode acontecer o que aconteceu comigo. Naquela situação ali, não tinha muita noção. Eu nunca tinha visto as provas ali, como é que era, né? Mas chega na hora, a gente fica meio impressionado ali, com medo, e acaba que, né, a gente não se prepara e, no caso, algumas pessoas como eu ficam reprovadas.
uma coisa mais importante, né, que a gente aborda muito quando fala de desafio e que eu vou falar aqui bastante da gente se preparar para o pior, é que a nossa reação pode determinar nosso futuro em relação a outros desafios. Porque, por exemplo, eu me ferrei na primeira prova, eu tive alguns dias, acho que 30 dias para remarcar e tal, e fazer a prova. Se eu tivesse ficado muito nervoso, talvez eu tivesse perdido, sido reprovado de novo, e aí só fazendo autoescola por, né, todo o ciclo de novo, todas as aulas, tudo de novo, ia ter perdido. Então, a segunda vez eu me preparei muito melhor para o pior do que da primeira vez, o que acabou até me ajudando mais a como me manter, me comportar. Parecia que até que eu estava fazendo a primeira vez, eu estava bem tranquilo, né? Então, assim, a gente precisa entender como que a gente vai reagir a esses desafios. Então, se você, cara, que está no meio de um desafio, deixa um comentário aqui, cara, qual é o desafio que você está enfrentando e como é que você está se preparando para ele, se você está ficando nervoso, nervosa, porque isso, aqui nesse episódio de hoje do podcast, do Lições Cash, a gente está abordando essa questão e eu quero muito te ajudar a desmistificar toda essa parte difícil, porque, cara, é difícil para todo mundo. Tudo é difícil para todo mundo, em alguma medida, até você se acostumar com alguma coisa. E você se preparar, você entender que alguma coisa de difícil, de ruim pode acontecer, talvez você se prepare melhor, né? E para reagir caso aconteça esse algo de ruim, né? Que a gente sabe que pode acontecer e que às vezes também quando a gente está com excesso de confiança ou achando que está tudo garantido, você não se prepara para o pior e muitas vezes a gente cai do cavalo. Eu tô até lendo um livro chamado O Ego é Seu Inimigo, tô com o audiobook, na verdade, nem tenho ele aqui, adoro até ler o livro físico, mas estou com o audiobook que fala sobre muito essa questão do ego, né? O nosso ego, quando ele está acima do nosso pensamento, quando ele está dominando a gente fica diferente, a gente fica arrogante. E assim, não estou nem falando com outros, né? A gente muitas vezes fica arrogante com a gente mesmo e acaba que uma coisa que parecia ser fácil pode acabar te derrubando do cavalo, né? Por esse excesso de confiança aí, o ego, cara. Uma das coisas, né, que eu vi no livro e concordo bastante é que, independente da situação, independente do tempo, independente da época, o ego sempre vai ser o seu inimigo, né? Então, talvez a gente se preparar para o pior é algo que a gente já coloca esse ego para longe e entende que nem sempre a gente vai vencer, né? E o mais importante é como a gente reage a tudo isso. Beleza? Eu tenho que falar para você uma coisa muito importante. Tomar um cafezinho, né? Uma coisa muito assim, eu tenho alguns relatos aqui de desafios que eu passei lá atrás, quando eu era bem mais novo, isso lá para 2009, 2010, quando eu fui trabalhar numa agência grande aqui no Rio de Janeiro, né, de design e publicidade. Era incrível, né? A empresa era maravilhosa, profissionais ali, cara, de ponta. Eu adorava trabalhar naquele lugar, né? Assim que eu fui trabalhar lá, a empresa tinha ganhado até prêmio internacional de design com sites de moda. Na época, pô, o site da Maria Filó, marca de moda feminina, cara, surreal, os amigos que fizeram lá. Conheci todo mundo que fez quando eu cheguei lá, né? E eu era muito novo e tinha sido o primeiro trabalho que eu fui, assim, sem ser indicado por ninguém, né? Porque meu primeiro trabalho, meu irmão e minha mãe me indicaram que eles conheciam os donos. Meu irmão já até trabalhava lá na empresa na época, né? E eu fui chamado para fazer web design, isso lá em 2006, na minha primeira empresa. E na segunda, a esposa de um dos meus melhores amigos, né? É, até nesse ramo aí, que me ajudou bastante a crescer na carreira, ela trabalhava nessa empresa que eu era, na primeira empresa que eu fui, e ela indicou o meu portfólio lá pro marido dela, que a gente acabou se tornando muito amigo. Então, assim, eu tinha sido indicado, né? Foram desafios grandes até. Eu era muito novo, eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Minha carreira está completando nesse mês agora 18 anos, maioridade, então metade da vida aí trabalhando, dos meus 36. E como eu cheguei sozinho e lá nessa empresa, cara, a empresa era premiada. Era, assim, tinha muito mais pessoas do que na outra agência que eu trabalhava, né? Era uma pressão diferente, né? Porque a empresa já era muito grande. E como eu cheguei tudo muito sozinho, não tinha essa referência de alguém ali, não tinha um padrinho, entre aspas, né? Cara, eu comecei a me sentir muito pressionado por mim mesmo, né? Apesar da empresa ser muito acolhedora, eu me senti muito pressionado porque todo mundo mandava muito mais do que eu, muito mais do que eu. Assim, era um absurdo a diferença de habilidade, de experiência que o pessoal tinha. E eu comecei a achar que eu não ia conseguir dar conta, né? E, cara, cada dia era um dia mais difícil que o outro. Era penoso ter que trabalhar com medo de não estar mandando bem. Só que eu estava mandando bem.
mas eu não tinha muito essa noção porque todos os outros mandavam já muito melhor que eu, né? E eu acabei ficando doente. O que que aconteceu? A minha imunidade começou a baixar muito e naturalmente sem perceber, vivendo normalmente lá, né? Eu morava bem longe do trabalho, tinha uma distância percorrida, estava sempre ali assistindo meus animes na época na rua ali, no trem, metrô, ônibus, ou lendo algum livro. E sentava para trabalhar, mas eu sentia muitas vezes o coração muito acelerado e tal. Tinha medo de não estar indo bem, como eu falei já algumas vezes aqui. E como a minha imunidade baixou, eu fui acometido pelo vírus da catapora, né? Só que eu já tinha tido catapora quando eu era criança. E aconteceu o seguinte: esse vírus também é o vírus responsável pela herpes zoster. Vou mostrar para vocês aqui o que que é a herpes zoster. Vou abrir aqui para vocês verem. Herpes zoster. Para quem estiver me acompanhando no YouTube, vai poder ver aqui em vídeo. Herpes zoster, na verdade o nome, eu falei zostes, é zoster. Que é o seguinte, né? Aqui, herpes zoster também conhecido como cobreiro, é a inflamação viral dos nervos da pele e causada pelo vírus herpes zoster, o mesmo vírus que causa a varicela e tal. Aqui eu vou mostrar pra vocês a imagem, quem estiver acompanhando no YouTube, cara, é isso aqui mesmo, assim. Fiquei tipo assim. Esse aqui tá pior do que eu tive. Todos esses aqui, quase todos esses estão piores que eu tive, mas foi nessa região, né? E, cara, esse aqui começou tipo, coçando, queimando muito, coçava aqui assim nessa região, foi desse lado aqui, né? Então, assim, era metade do corpo, era, assim, geralmente era isso, né? Ele pega na metade do corpo. Se você pegar as imagens aqui, ó, esse aqui tá com metade do rosto, ó, metade do rosto, lá na cabeça também, ó, metade do corpo, né? Aqui da parte do peito até a parte das costas. Geralmente é assim, só o menininho aqui que tá com o corpo todo, mas tá mais aqui do lado direito dele, do nosso lado esquerdo. E foi exatamente isso, cara. Ficou aqui do lado esquerdo, queimava, coçava, eu não sabia o que que era. E aí teve um dia que a gente estava em casa, né? Tava com uma visita lá, tava passando uma blusa para ir trabalhar. E a amiga da minha mãe falou assim: Wilson, as costas tá toda vermelha, cara, tá tudo empolado. E, obviamente, eu não consigo ver as costas, né? Então eu não sabia. E aí, de repente, começou aí, cara, só depois desse dia foi ficando pior e foi dando bolha, essas bolhas brabas mesmo. Isso queima, gente, queima como fogo. Sim, é surreal, cara. É surreal como esse negócio queima. É. E aí eu fui, né? Depois eu fui fazer os exames e tal. E aí foi apontado tudo isso. E foi diagnosticado toda essa questão e tal. E a gente aprendeu que, cara, tinha toda essa questão da imunidade. Então, o desafio, né? Fazendo a ligação dessa questão toda, o desafio foi tão grande, eu me senti tão pressionado que eu fiquei doente, né? Não sei se vocês já passaram por isso, como é que é no trabalho de vocês, ou na vida de vocês. Às vezes a gente está com um trabalho, uma missão para entregar tão difícil que a gente fica doente. Tem gente que tem enxaqueca, cara. Eu trabalhei com algumas pessoas que têm enxaqueca quando está nessa questão toda, por quê? Acho que de alguma forma ali eu era muito novo, eu não tinha essa noção de preparação, né? Essa noção, essa condição de ficar pensando, nossa, cara, eu preciso me preparar porque é difícil e tal. E eu cheguei sozinho, eu não pensava nisso, né? Eu só fui refletir disso, acho que depois de algum, pô, bom tempo, talvez anos, né? De que foi isso que aconteceu, né? E hoje eu tô aqui podendo falar para vocês, cara, por experiência própria, essa questão da gente se preparar. Até porque a gente já vem ouvindo bastante falar de saúde mental, né? Assim, é um tema que está hoje em voga. Eu quero até tentar trazer pessoas aqui para a gente conversar sobre esse tema, né? Pessoas especialistas aí nessa área de saúde mental para a gente bater um papo. Porque, cara, eu era um moleque lá de 22 anos, talvez 22 anos, e sofri muito, né? E poder estar aqui contando isso, cara, ajudar talvez pessoas que estejam passando por desafios ali, cara, muito difíceis e não conseguem superar, ou assim, tá com uma dificuldade a ponto de passar mal. Tem gente que não dorme, tem gente que fica com crise de ansiedade, né? Hoje na minha época não tinha rede social forte igual agora, na época que eu fiquei doente, então era um pouco mais tranquilo de lidar, né? Hoje em dia a gente acaba se chafurdando cada vez ainda mais
com rede social e tal, e vai causando cada vez mais aflição, 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 aflição. E aí, em vez da gente resolver o problema que a gente precisava, a gente cria mais problema, né? Então, prepare-se aí para não ficar doente, assim como eu fiquei, né? Isso foi uma fase difícil, cara, queimava bastante. Mas eu superei. E aí, falando um pouco lá do tempo que eu fiquei na empresa, cara, como lições aprendidas, eu fui muito acolhido, né, em relação a isso. Até o camarada lá que trabalhava comigo, ele falou que a avó dele teve na cabeça, né? E foi brabo, assim. Mas eu fui muito acolhido, né? O pessoal, depois me ajudou bastante. Talvez eles nem soubessem que foi por causa dessa situação, que eu mesmo só vou descobrir depois de um tempo. Mas eu fui muito acolhido, foi uma empresa que eu cresci bastante, né? Eu fiz muitos sites bacanas. Inclusive, até falando um pouco de trabalho aqui, pô, nessa empresa, né, que é a 6D, pô, existe até hoje, empresa sensacional, só, assim, muitas pessoas de alto nível passam por lá, né? Eu pude aprender muito com eles. Então, eu fiz muito site de moda, cara, marca grande aí, que tenho muito orgulho aí de ter participado e aprendido muito com eles. Beleza? É, e assim, também como mais um desafio pessoal, esse muito recente, vai fazer um ano ainda, é, eu fui demitido depois de 5 anos e meio trabalhando numa empresa, né, numa startup que eu sempre gostei muito de trabalhar. Cheguei lá em 2017, a empresa estava realmente muito embrionária. E pude colaborar com toda a mudança, né, com o crescimento da empresa. Isso foi algo muito bom, sempre fui muito reconhecido. A empresa me deu todas as chances possíveis para eu crescer. Não à toa que a minha mudança também, né? Na verdade, o meu aumento de escopo de funções veio dali. Eu tive muita oportunidade de aprender coisas diferentes e lá a empresa, inclusive, cara, financiou vários treinamentos e eu pude me tornar um gestor de produtos, né? Porque a área de design tem essa correlação com o produto, né? O design de aplicativos e sites recebe o primeiro material do gestor dos produtos ali, ajuda a construir o produto, a conceber, a pensar. É geralmente o designer que é o cara que está ali, né? Geralmente nas empresas que tem um pouco mais essa mentalidade, que é o design que constrói a experiência do produto, não o designer, né? Tô falando do design enquanto disciplina. Então lá sempre eu tive muitas pós-abertas, cara, assim, muito grato a tudo. E depois de um tempo aconteceu que, assim, mudanças na empresa e tal. E depois desse tempo todo, eu fui convidado para ser sócio da empresa, né? Depois de 5 anos. E eu aceitei o convite, cara, tava tudo maravilhoso, minha vida ficou assim toda voltada para isso, pô, já conhecia todos os caminhos da empresa e tal. E depois de 3 meses como sócio, a empresa me ligou, a gente fez uma call e tal, e ela encerrou o meu contrato, né? Só que tem uma diferença muito grande, né? Depois dessa fase que eu fiquei doente lá atrás e tal, para agora, né? Durante essas. Eu tô há 18 anos trabalhando, eu já tô aí, assim, forte, estudando muito sobre todas as coisas que vocês podem imaginar, de muita leitura, eu leio muito, né? Livros que ajudam a moldar a minha personalidade, a minha forma de trabalhar, a minha forma até de hoje estar aqui podendo fazer um podcast, cara, dentro da minha casa, né? E fica tranquilo que vai ter também no estúdio com convidados, hein, galera? Isso aí já é algo que tá certo. A gente vai começar gravações com convidados também. Mas eu pude aprender muito a como lidar com os desafios grandes da vida, né? E assim, eu fiquei extremamente chateado, obviamente, porque eu estava ali, né, todo virado para seguir um contrato que tinha, se não acontecesse nada como isso, era 10 anos ali de validade. Mas aconteceu, né? Só que assim, foi uma saída, de certa forma, honrosa, né? Não à toa que eu continuei amigo de todo mundo lá, eu tenho um relacionamento ótimo. Inclusive, hoje presto consultoria de design para eles, né? Isso é uma coisa importante. Então, assim, realmente ficou amizade. Eu não fui muito bem tratado até na minha demissão, né? Ali, mas pelo fato de eu estar muito preparado, muita leitura, né? Eu li alguns livros nacionais e internacionais. Vou deixar o link aqui na descrição de vários desses livros que eu já li. Eu tinha lido há alguns anos ali, 2, 3 anos, um livro chamado A Criação de um Gerente, né? The Making of a Manager. Esse livro até é da Julie Zhu, que foi uma vice-presidente do Facebook. Ela começou como designer, então assim, eu me identifiquei com a história dela e tal. E era um livro de como se formam os líderes, gerentes ali, né? Líderes de equipe e tal. E esse livro ele marcou muito, né? Tem muitas lições é, em relação ao comportamento, e não só como assim como você lida tanto com pessoas, né? Você, né, liderar pessoas, coisa que eu também fiz nessa empresa, você acaba
aprendendo muito como segurar as ondas, né? Tipo, você acaba sendo uma fundação muito forte contra o tsunami. E foi assim que aconteceu. Então, assim, comparado à época que eu fiquei doente, com essa época recente que eu fui demitido, depois de estar, pô, num nível alto dentro da empresa, né? A minha saúde mental estava diferente, a minha preparação estava completamente diferente. E essa saída foi honrosa, né? Porque a gente também tinha muita intimidade já, amizade. E acabou que. O que que eu levei de maior lição disso tudo? Como a empresa me deu muita oportunidade, eu estudei muito e fui criando outras profissões. Então, quando eu saí, o mercado de trabalho estava aberto para mim, que eu poderia atuar como designer, direto de experiência do usuário, eu poderia atuar como tem uma função chamada product designer, que é um cara que é ainda mais perto do business do que o design da experiência do usuário, né? Até assim, são algumas fragmentações aí da função de designer, que cresceu, expandiu muito ao longo das últimas décadas aí. Eu aprendi gestão ágil, então eu poderia ser Scrum Master, que também tenho uma certificação, tem duas, na verdade, de Scrum Master. E eu me formei também como Product Owner, e mais algumas coisas que me credenciam a fazer a gestão de produto, tanto dentro do ecossistema ágil quanto para fora, né? Uma coisa a nível de empresa mesmo, né? Então o mercado estava aberto para mim, graças a Deus, né? E pelas oportunidades. Então, o desafio, por isso que eu falo assim, prepare-se para o pior, né? Por quê? Eu não queria que isso tivesse acontecido. Isso foi uma das coisas que eu menos esperava na minha vida. Mas eu estava preparado para seguir em frente. Muito preparado para seguir em frente. Então, assim, basicamente em 7 dias eu já estava com o contrato assinado para trabalhar em outro lugar. Né, em 7 dias. Também com um bom networking. Isso é uma coisa muito importante. Você ser bem relacionado. Você conhecer pessoas, cara. Você sempre falou. É uma coisa também que muitas pessoas que eu conheço, pessoas que eu treinei, que foram, assim, meus liderados. Você ser uma pessoa que as pessoas que olham para você têm uma referência de um bom feedback, de uma boa conversa, de um bom vocabulário, tudo muda, tudo muda. Por quê? Porque quando surgir uma situação que é uma disciplina que você sabe fazer, provavelmente essas pessoas vão lembrar de você, né? Vão te colocar como opção, não é que vão te chamar, nossa, você já está ali contratado, mas vão te chamar como opção, né? Então, se você, esse tempo todo que você se preparou, né, que é uma coisa parece um pouco contraditória, mas é de fato isso, né? Quando você se prepara para o pior, significa que você está se fortalecendo. Você está cada vez mais trabalhando para você subir mais alto, né? Mas se acontecer o pior, você vai cair igual um gato. Você tem que aprender a cair de pé, né? Isso é uma coisa importante. Aí tem um camarada que eu trabalhei com ele alguns anos atrás, que ele falava, dependendo da situação, ele falava, o pão caiu com a manteiga para baixo, né? O pão nunca cai com a manteiga para cima, né? E a gente tem que aprender a fazer o pão cair com a manteiga para cima, né? Ou cair como um gato, que nunca cai deitado, né? Sempre cai de pé. Isso é uma coisa importante, tá? Então, assim, a gente precisa, sim, se preparar para conseguir tocar a nossa vida quando o pior acontecer. E aí, cara, eu tô dando exemplos aqui do que eu passei, né? E são coisas de trabalho, mas poderia ser diversas outras coisas. Poderia ser diversas outras coisas. Isso acontece com todo mundo, né? Então, assim, nem sempre a gente vai tirar de letra, não é isso. Ah, tirei de letra, pá. Mas é você saber reagir bem a todas essas questões. Beleza? Bom, falando com vocês aqui de uma coisa legal, cara. Agora o canal Papo Reto ele tem uma loja de camisetas incríveis. Eu tô vestindo, inclusive, uma camiseta incrível lá do canal, que é Quem anda com porcos, farelo come. As camisetas do canal estão todas inspiradas em frases que eu falo nos meus vídeos, tanto os vídeos do YouTube quanto os vídeos do Instagram, TikTok. Me segue lá também nessas redes todas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ou procura lá Papo Reto com o Will, que é todas as redes o mesmo nome, inclusive em todas as plataformas de podcast também. Tá? Eu quero que você me encontre aí. A gente agora é amigo. Não se esqueça disso, que nós somos amigos. E eu quero você perto de mim sempre. Comenta aqui o que você está achando desse episódio e dá um confere lá na loja de camisetas. E tem uma coisa importante, cara. Essa camiseta aqui é qualidade da Reserva. A Reserva tem uma unidade chamada Reserva Inc., no qual artistas ou marcas que tenham aí interesse em vender suas camisetas, ela disponibiliza. Então, cara, você pode ter certeza que é uma malha de qualidade. A entrega é todo o Brasil, entrega muito, muito rápido. E assim, pô, você vai estar vestindo a malha do canal Papo Reto. E tem mais um detalhe, hein? Eu voltei a desenhar, então as estampas são todas criadas também por mim. Beleza? Então vai ser um prazer
ter você aqui comigo. E eu vou deixar um cupom de desconto aqui de 10% para você. Beleza? Bom, seguindo aqui com uma coisa muito importante, que é o seguinte: a gente está falando muito de desafio, de se preparar para o pior e tal, mas todo desafio, toda coisa difícil ou toda coisa ruim que acontece com você, lembra, nem todo desafio é ruim, tá? Mas se enquadra na mesma categoria das coisas que eu quero falar, né? Que toda dificuldade, ela gera muita oportunidade. Muita oportunidade, né? Então, se eu falar aqui da empresa que eu passei, que eu fiquei doente, eu tive muitas oportunidades, porque eu estava cercado de pessoas muito boas, com muita experiência, e eu sempre fui uma esponja, né, cara? Sempre gostei muito de absorver conhecimento e eu também gosto de passar conhecimento. Então, quem trabalha comigo, cara, sabe, né, que eu sempre digo que o conhecimento foi feito para ser passado para frente, né? Não à toa que com meu filho aqui eu já educo ele. Depois, cara, procura lá no Instagram, que tem vídeo lá. Meu filho tá com 2 anos e 7 meses, quase 7 meses já. 2 anos e 7 meses, já ensino bastante coisa para ele. O moleque tá já pegou todo o alfabeto inglês e português, ele já entende bastante coisa também em inglês. A gente vem, cara, eu vou treinando o moleque porque assim, a oportunidade também aparece para quem está mais preparado. Então, né, eu penso muito que o meu filho não precisa passar pelas dificuldades que eu passei. Eu saí do absolutamente nada, saí do zero, né? Até outro dia eu fiz um TBT lá no meu Instagram mostrando onde eu morava. Isso, né, até bota aí 2018, né? Cara, uma casa bem ruim. Quando eu saí de lá, a casa tava, a gente reformou algumas vezes a casa e tal, mas aí eu tenho foto de 2006, 2005 lá, até adiante, cara, que a casa, cara, a casa que meu avô construiu, sei lá, 1960 e pouco, 1970, né? Então, assim, eu tive muitas dificuldades na vida e eu não fico choramingando por causa delas, né? Na verdade, essas dificuldades, elas de alguma forma me ajudaram a primeira coisa a pensar que é o seguinte, cara, eu não queria viver daquele jeito pro resto da vida, né? Eu não queria. Hoje eu tô aqui, cara, posso gravar um podcast na minha casa, né? E, porra, posso sair para trabalhar, graças a Deus, posso fazer um monte de coisa. Não tem nada de mão beijada, não é que seja fácil, mas superei diversas barreiras pensando que já entendendo, imaginando que eu não queria ficar vivendo daquele jeito, né? Que não era o que, cara, que eu acredito muito em Deus, não acredito que era o que estava reservado para mim, né? Viver na dificuldade por toda a vida. Eu não era infeliz, não, muito pelo contrário, era muito feliz, sempre fui muito feliz, né? A minha mãe mora na casa ainda lá, apesar da casa ter mudado um pouco. Ainda não é uma casa muito boa, né? Mas, cara, tenho muitos amigos de lá da minha área, Padre Miguel, Bangu ali, Realengo, conheço muita gente. Estou sempre lá com minha família. Mas a gente precisa encontrar oportunidades. Eu encontrei muitas oportunidades com pessoas boas que queriam compartilhar o conhecimento. Assim, eu ouvi muitas vezes, quando eu era moleque, que era o seguinte: quase nunca um cavalo selado passa na sua frente. Quase nunca. Se ele passar na sua frente, um cavalo selado, você pega e pula e monta nele. Por quê? Porque isso é uma oportunidade de ouro. E como que a gente encontra oportunidade de ouro? Primeiro você precisa começar a frequentar um pouco mais os locais de que você acha que pode contribuir para você. Então, assim, como eu sempre trabalhei, como eu estudei na escola, fiz técnico em informática, e aí eu ganhei meu computador já no segundo ano, eu não tinha computador no primeiro ano e tal, e no segundo ano eu ganhei um computador muito velho, e aquela coisa ali eu comecei a fazer, escrever código e tal, né, antes de descambar para design 100%. Eu começava a achar aquilo ali fantástico, fantástico. Então eu deixei muitas vezes de curtir final de semana, deixei muitas vezes de jogar futebol, que eu sempre gostava, eu andava de skate nessa época, eu deixei de fazer isso várias vezes, porque eu via naquilo ali, cara, assim, talvez no subconsciente, com 16 anos, que era o meu futuro, porque na época eu chamava da profissão do futuro, né? Trabalhar com TI e tal. E hoje é a profissão do futuro e do presente, e cada vez provavelmente muito mais do futuro, né? Agora a gente tem muito mais coisa legal aí do que tinha na minha época. Então você precisa estar frequentando cada vez mais locais que vão te dar essas oportunidades. Então, assim, no meu caso, eu sou da área de TI. Se você é um cara vendedor, se você é um cara que quer se especializar em vendas, que é algo que está crescendo bastante, ser especialista em venda, você precisa frequentar eventos, você precisa fazer network, você precisa estudar muito. Estudar muito. E não necessariamente faculdade, é bom fazer faculdade, óbvio, mas se você não fizer, você pode fazer um monte de curso, especialização, para que quando esse cavalo selado passar na tua frente, você pular nele, né? E outra, humildade para saber que você não sabe, né? A gente precisa reconhecer o que a gente não sabe. Eu vou até ver aqui qual é o filósofo que falou: só sei que nada sei, só sei que nada sei, que é Sócrates. Estava aqui na dúvida de falar, não ia falar besteira, mas é Sócrates, sempre disse isso, né, na filosofia dele.
que só sei que nada sei. Por mais que você saiba bastante, é nada. É isso aqui, ó. É isso aqui, né, que você sabe. E a humildade que a gente, porventura, tenha para reconhecer isso, e aí juntando, né, tá no lugar certo, conhecendo pessoas certas, estudando as coisas certas, você uma hora vai encontrar a tua oportunidade. E às vezes, cara, a oportunidade não vai te dar dinheiro na hora, né? Ela vai te dar um dinheiro, um retorno lá na frente. Mas o retorno maior do que dinheiro é conhecimento, porque é o conhecimento que vai fazer você ganhar dinheiro, né? Aliando com aquilo que a gente estava falando antes sobre a sua personalidade, quem é você, como você trata as pessoas, como as pessoas vão se lembrar de você, né? Quando o bicho pegar, quando tiverem referência lá, as pessoas vão se lembrar que é você que resolve, ou é você que falta trabalho, que chega atrasado, que coloca atestado, que quem faz isso não vai ganhar muita oportunidade. E às vezes até ganha, que Deus é bom o tempo todo, cara. Tem gente que ainda assim faz isso tudo e ganha oportunidade, que Deus é bom o tempo todo, mas chega uma hora que provavelmente ele vai falar agora você está por conta própria. E aí talvez essa pessoa vai conhecer o que que é a dificuldade verdadeira. Então, é um pouco disso, tá? Estudem bastante a área de vocês. É uma coisa que eu falo que hoje eu tenho diversas profissões, mas todas elas são dentro do mesmo ramo, né? Eu não conheço tanta coisa de fora do meu ramo. Então, como eu estudei técnica em informática lá atrás, eu aprendi linguagem de programação, aprendi história da computação, né? Tudo que envolvia isso. E na época era Web 2.0, galera, era monitor de tubo. Eu estudei isso em 2003, 4, 5. Né? Então era monitor de tubo, era mouse de bolinha, trocando para mouse de laser, né? Essa questão toda. Então eu peguei essa transição. Então hoje em dia, cara, tá maravilhoso para quem está começando na área, né? Já tem é bastante avançado tudo isso. E mas eu fui estudando isso, então assim, eu fui aprendendo. E aí, na época, tinha um programa chamado Flash, que era o que bombava na internet, né? Na verdade, estava fazendo uma transição para ele. Ele já existia, mas ele não era tão forte ainda, mas depois ficou. Eu até cheguei a ser desenvolvedor, programador só para fazer isso durante um bom tempo. Até nessa empresa que eu falei, na 6D, né? Nessa que eu fiquei doente, eu fazia isso, né? Eu só programava, não era designer lá. Eu programava as animações, era um site que era insano, era maravilhoso. Mas eu comecei a estudar cada vez mais a que cercava. Não à toa que quando lançou o iPad, né, o Steve Jobs falou que o Flash não rodaria no aparelho dele, porque o Flash ele rodava muito no processador, e o processador do iPad na época era diferente, né? Não era, era a arquitetura mais parecida com o que era hoje, mas era bem mais fraco, e ele falou que não ia rodar. E aí, para quem entende, né, um pouco dessa área de TI, HTML, JavaScript começou a vir muito forte, e tomou o lugar do Flash. E em 2011, né, que o iPad acho que foi lançado em 2010, se não me engano. E aí, quando foi em 2011, eu voltei a estudar bastante design e comecei a estudar bastante a linguagem de programação que ia ser cada vez mais perpetuar. E hoje, cara, sei também bastante sobre essas coisas. É, e aí fui estudando gestão de projeto, gestão de produto, gestão de pessoas, né? Tudo aliado ali. Mas eu não fiz isso tudo ao mesmo tempo. Então eu fui tentando me especializar em um, quando eu achei que cheguei num bom nível, eu fui buscar o conhecimento do outro, que complementava aquilo ali para poder, hoje, talvez ter oportunidades diferentes em várias frentes. Se o bicho pegar, se acontecer alguma coisa mais séria, eu estou preparado para buscar trabalho em várias frentes. Beleza? Então é assim que a gente encontra oportunidade, cara. Estude, se relacione com pessoas corretas, para o ramo que você gosta, vá a eventos e cai para dentro. Beleza? É por aí. Bom, esses foram os pontos chaves aqui abordados do nosso capítulo, né? Falando de oportunidades, da gente se preparar para o pior. Eu quero agradecer muito você que está aqui comigo nesse primeiro episódio do meu podcast. Cara, você pode me encontrar em todas as plataformas. Eu quero que você vá trabalhar ouvindo meu podcast de manhã. Pô, bota aí para rolar. Se você tá na hora do almoço, bota para rolar no fone, cara. Vai lavar uma louça, vai fazer uma comida e tal, tá ali pegado, parado, cara. Bota para rolar no YouTube ou bota para rolar aqui no Spotify. Faz o que você quiser, mas, cara, eu quero muito que você esteja comigo, que a partir de agora nós somos amigos, tá? E manda isso aqui para todo mundo, cara. É um projeto que está só começando e reforçando que também vai ter episódios com convidados, tanto no estúdio quanto remoto. A gente vai fazer, cara, um monte de coisa legal. Estou estudando bastante aqui para poder trazer um conteúdo com você, para vocês. E vou falar algo que eu falei no começo. Eu não tenho uma empresa de milhões, eu não tenho uma empresa de milhões. Eu também não sou um coach famoso, mas eu tenho uma experiência que eu vivi e eu estou aqui compartilhando essa experiência. Não estou aqui para dar lição de moral, nem sermão em ninguém, mas quero ajudar as pessoas que estão na luta, né, a ouvir que tem pessoas que também lutaram, que lutam até hoje, eu luto bastante,
e que a gente pode ir junto, beleza? E aí também, por aí na internet, a gente tem sim pessoas que são cada vez mais autoridade no assunto, que a gente também deve ouvir bastante essas pessoas, mas talvez a gente também precise ouvir um pouco mais pessoas que estão mais acessíveis a gente. Beleza? Então deixa aqui no comentário o que você achou desse episódio, cara. Tô muito feliz de estar com você. Clica lá para começar a comprar, para começar a conhecer nossas blusas, tem 10% de desconto especial aqui desse primeiro episódio. E eu te espero em todas as minhas redes. Tamo junto. Valeu!